Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 1º de dezembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas. Nós estamos na segunda parte, titulado A Minha Iniciação no Espiritismo. Lembrando que nós entraremos em recesso. Hoje, dia 1º, teremos atividade. Entraremos em recesso e retornaremos no dia 12 de janeiro de 2024, se Deus permitir. Nós estamos aqui sempre submetidos às leis de Deus. Então não fiquem preocupados, a tia não está gravando, o EOS não está postando, é porque nós estaremos em recesso, tá bom? Então hoje é a nossa última atividade do ano de 2023. Mas lembrando que nós temos o nosso Evangelho no Lar, esse não vai entrar em recesso, nossa atividade constante, estaremos lá, se Deus nos permitir também, todos os domingos, às 19h30, horário Manaus, 20h30, horário de Brasília. Então fique conectado para acompanhar o nosso Evangelho no Lar todos os domingos através do canal no YouTube. Vamos então fazer a nossa prece de gratidão. Vou pedir para a Lígia fazer a nossa prece. Mestre e amigo Jesus, estamos aqui mais uma vez na tua seara, onde pedimos permissão para adentrar. Pedimos o apoio da espiritualidade amiga que aqui já se encontra, para que possamos realmente aprender essas lições de modo que possamos vivê-las no nosso dia a dia, que possamos nos tornar seres humanos melhores, possamos nos humanizar, possamos nos distanciar desses animais que vivem dentro de nós até hoje. Que possamos, Senhor, refletir a luz de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, assim, Jesus, como Tu as reflete. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa leitura. O finalzinho do último parágrafo finalizou assim, olha. O mundo se acha empenhado em um imenso trabalho de gestação que já dura 1 século. Nesse trabalho, ainda confuso, nota-se, todavia, que ainda predomina uma tendência para um determinado fim. Qual é? O da unidade, da uniformidade, que predispõe à confraternização. Essa foi a nossa última fala que nós comentamos a semana passada. Então vamos iniciar agora um novo capítulo. Também aí tende sinais dos tempos, mas enquanto os outros são os da agonia do passado, estes últimos são os primeiros vagidos, da criança, o choro da criança que nasce, os precursores da aurora que o próximo século verá despontar, pois que então a geração nova estará em toda a sua pujança. Tanto a fisionomia do século XIX difere da do século XVIII sob certos pontos de vista, quanto a do XX diferirá da do século XIX sobre outros pontos de vista. Então aqui ele vai falando, ele vai mostrando cada século, século XVIII, século XIX, século XX, dizendo que cada século vai estando diferente um do outro. Isso é notório, né? Esse século agora, o século passado, e esse em particular, a gente viu
um salto assim muito grande em relação ao desenvolvimento tecnológico, né? A gente percebe isso. Mas ainda estamos muito a desejar. Então, o que nós vivemos hoje é algo que a gente se percebe, nós estamos em ebulição, né? A humanidade terrena está em ebulição. A fé inata que traz será um dos caracteres distintivos da nova geração. Então, não é aquela fé externa, aquela fé quase que política, quase que um partido. Não é, é algo inato. Ele diz que isso é uma das características da nova geração. Então, a fé inata será um dos caracteres distintivos da nova geração. Ou seja, não é uma fé externa, é uma fé interna. Não a fé exclusiva e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada, que esclarece e fortifica, que os une e confunde no sentimento comum de amor a Deus e ao próximo, né? E essa é a união comum. Então não é mais partido, eu acredito nisso, eu não acredito nisso, não. Agora esse sentimento comum é de amor a Deus e de amor ao próximo. É isso que irá unir todas as religiões. Com a geração que se extingue, século XIX e século XX, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, igualmente contrários ao progresso moral e social. Então, tanto a incredulidade quanto o fanatismo são contrários ao progresso social. O Espiritismo é a estrada que conduz à renovação. Então, quando me chega uma informação, fulano cometeu, uma pessoa cometeu suicídio, me dá uma dor tão grande no peito, porque eu sei, se essa pessoa tivesse conteúdo espírita, a probabilidade de suicídio seria muito menor. Agora ele diz, o Espiritismo é a estrada que conduz à renovação. Agora não basta você estar na casa espírita, é necessário você estar realizando um estudo sério, é necessário você ter um comprometimento, porque não é ir à missa para pegar a bênção do padre. A gente tem que mudar essa forma ortodoxa de se viver. Nós precisamos ir sim ao centro espírita para aprendermos essa doutrina. Então, por isso que só irá realmente acontecer uma mudança íntima, uma renovação, quando eu me predisponho a estudar essa doutrina de forma séria, comprometido com a doutrina espírita, né? Aí sim faz uma mudança. Então, você pode dizer, eu já estou no espiritismo há 20 anos e praticamente não mudei. Então, você não fez nenhum estudo sério. Você é um frequentador de casa espírita, você ainda não se comprometeu, você ainda não se integrou com essa doutrina, né? E vale também aqui uma responsabilidade ao dirigente de grupo. Quando você se predispõe a dirigir um grupo, a dirigir estudo espírita, assuma essa responsabilidade. Deus está colocando sobre as tuas mãos cada ovelha que entra na tua sala. Nós teremos na condição de dirigente, de evangelizador, nós assumimos a responsabilidade e teremos que responder. Será perguntado o que fizeste com as ovelhas que eu te confiei. Então, tenhamos muita responsabilidade. Então, para isso o dirigente ele tem que estudar, ele tem que se preparar, ele deve se esforçar para se tornar um ser humano melhor, senão as palavras que saírem da boca dele serão palavras falsas. Então, isso é hipocrisia, isso é a pior coisa que pode existir para um evangelizador, porque será cego conduzindo cego e todos irão cair no mesmo buraco. Então, o Espiritismo é a estrada que conduz à renovação. O Espiritismo faz isso, mas quem é que vai estar conduzindo? Quem é o responsável pelo estudo? Quem vai apresentar
o espiritismo. Olha, vale muito a pena você incentivar as pessoas a apresentarem um tema, isso, aquilo, outro. Mas isso virar uma rotina no estudo, isso não é bom. Porque o participante, ele está ali para aprender, então ele é um novato, ele não tem como fazer grandes mergulhos. Então vai ser aquela aula muito superficial, muito en passant, e não vai ser aprofundado, a não ser que o dirigente, tendo se preparado, o colega, o participante, apresenta e faz aquele mergulho até onde ele dá conta, mas depois o dirigente deverá aprofundar um tanto mais para que o grupo todo se beneficie daquele tema que está sendo dado, né? Porque hoje, por que a gente fala nesse assunto? Porque hoje isso virou uma prática muito comum nas instituições espíritas, nos cursos que são de estudo espírita, sempre chamar os próprios participantes a dirigirem os grupos, a apresentarem os temas. Eles estão nervosos, não têm segurança o suficiente e não irão aprofundar como se deve, né? E acaba acomodando um tanto o dirigente responsável, o evangelizador. Então, o espiritismo é essa estrada? É. Mas que nós possamos ter consciência disso, sabê-la usar como estrada realmente. Porque o espiritismo destrói os dois maiores obstáculos que se opõem a essa renovação. Qual é? A incredulidade, porque nós temos aqui a fé raciocinada, leva o outro a pensar. Você vai falar da caridade, mas explica o benefício da caridade para quem faz. Mostra o benefício e por quê. A caridade não é para alimentar e diminuir a fome no planeta. Diz o nosso Senhor Jesus, pobre sempre tereis, a mim não. O propósito da caridade é despertar o amor em mim. É por isso que nós temos tantas pessoas necessitando. A caridade, ela desperta o meu sentimento de amor, ela desperta o desprendimento material. Então, a caridade material, ela me levanta vários materiais pedagógicos para eu desenvolver a luz em mim. Ninguém desenvolve o amor estudando. O estudo, ele me dá uma fé raciocinada, mas é através da prática que eu vou desenvolver o amor. Por que os pais amam tanto os filhos? Apenas porque gestaram? Não, por causa do cuidado diário, de você ver aquele ser totalmente dependente de você. Isso sensibiliza o coração do ser e o cuidado diário vai despertando cada vez mais, crescendo o amor. Então o amor, ele não nasce por uma simbiose, o amor, ele nasce por uma prática, por um exercício. É por isso que nós devemos fazer a caridade material, que é a primeira e a mais simples. É a caridade primária. Aí nós pulamos para uma caridade, que essa já é caridade para gente grande, que é a caridade moral. É a caridade da tolerância, da paciência, da resignação, do sacrifício. Essa é uma caridade já para gente grande, mas ao qual devemos buscar constantemente. Isso sim devemos fazer. Então temos sempre que entender esses níveis de caridade. Então ele diz que o espiritismo destrói esses dois maiores obstáculos. Quais são? A incredulidade, porque ela é a fé raciocinada, e o fanatismo. Porque o que a gente aprende com Kardec? A respeitar todas as religiões. Por um acaso aprendemos no Espiritismo que é aqui no Espiritismo que todos serão salvos? É só o Espiritismo que está certo? Não. Isso seria realmente também um fanatismo. O Espiritismo nos ensina, para quem já estudou a obra, o que é o Espiritismo, eu acho lindo quando Kardec fala que o Espiritismo ele não está para quem tem religião já escolhida. O Espiritismo está para aqueles que não se identificaram com nenhuma religião. Então, se você encontrar alguém que está feliz na religião que professa, respeite. Porque o importante é o que ele faz com a religião que ele está inserido. Se a religião o torna um humano melhor, ela é a melhor para ele. Por que eu sou espírita? Porque eu não me identifiquei com nenhuma religião.
Aonde que eu me identifiquei? Aqui. Eu amo o Espiritismo. Amo o Espiritismo. É o alimento da minha alma. Mas por quê? Porque ele me preencheu. Primeiro que ele me apresentou Jesus. Então, como não amar uma doutrina que me apresentou Jesus? Me apresentou a continuidade da vida, me apresentou a existência, a sobrevivência, a comunicabilidade dos espíritos. Foram muitas informações maravilhosas. Eu amo essa doutrina, mas eu aprendi a respeitar a todas as demais doutrinas. Eu acho que a gente tem que ter mais bom senso para, se eu sou católica, que eu seja uma excelente católica. Se eu sou evangélica, que eu seja um excelente evangélico. Se eu sou umbandista, que eu seja um excelente umbandista. Mas se eu sou espírita, que eu seja um excelente espírita. Não adianta você que está querendo mesclar, trazer o catolicismo para o espiritismo, aí é uma falta de respeito com a doutrina. Levar o espiritismo para o catolicismo, isso também é uma falta de respeito. Temos que entender, cada um realizando o seu trabalho naquilo que compete, não é verdade? Então, se eu sou espírita, eu vou estudar o espiritismo para professar o espiritismo na sua forma mais séria, mais lógica e mais racional. Porque dá o espiritismo uma fé sólida e esclarecida. Desenvolve todos os sentimentos e todas as ideias que correspondem aos modos de ver da nova geração. Porque é aquilo, por exemplo, quanto tempo nós não anuímos, concordamos e aquilo foi o suficiente do que recebemos pela igreja na Idade Média. E de repente essa nova geração hoje, ela já não consegue mais anuir. Eu não consegui anuir, né? E quantos não conseguiram mais anuir? Não, deve ter alguma coisa a mais. Não acredito que tudo acaba no inferno ou tudo acaba num paraíso, e num paraíso inútil, sem fazer nada, só adorando a imagem de Deus. Não, tem alguma coisa e está faltando. Então, são grupos que chegam, que já começam a não mais aceitar aquela fé irracional, aquela fé cega, né? É o que ele fala aqui, ó. Desenvolve todos os sentimentos e todas as ideias que correspondem aos modos de ver da nova geração. É por isso que, no coração de seus representantes, ele se acha inato e em estado de intuição. Então, quando você vai ler o Livro dos Espíritos a primeira vez, você diz, era isso que eu procurava. Isso aqui faz lógica, isso aqui é lógico, né? E você vai se identificando muito mais com aquilo. Ele se acha inato e em estado de intuição. Assim, pois, a era nova o verá engrandecer-se e prosperar pela força mesma das coisas. Tornar-se-á a base de todas as crenças. Olha aqui. O Espiritismo vai se tornar a base de todas as crenças. Então, ele não está dizendo que as crenças irão se desaparecer, mas que ele vai ser a base de todas as crenças, porque todas as crenças entenderão que existe espírito, que existe a reencarnação, que os espíritos podem se comunicar, que eles influenciam em nossas vidas. A coisa já está caminhando para isso. Se você observar, eu tenho irmãos que são evangélicos e eles têm lá o momento da unção deles e eles já falam, só que eles, todos para eles são demônios, mas alguma vez eles são espíritos maus. Então a gente percebe que vai modificando. Então ele já diz o Espírito Santo, que é um espírito nobre, que vem trazer lição para eles. Os espíritos demoníacos, já no plural. Então, obviamente que a coisa já começa a tomar um certo corpo. Mas daqui até lá, e é até lá ainda, porque ainda não chegou, quantas lutas terá ainda de sustentar contra os seus dois maiores inimigos? Quais são? A incredulidade e o fanatismo. O que o Chico não sofreu, gente, no início do século XX, as perseguições sofridas,
A incredulidade e o fanatismo, que, coisa singular, se dão as mãos para abatê-lo. Singular, porque a incredulidade da amor. Tão absurdo, né? Se eu não creio em nada, eu vou ser fanático De quê? É que os dois lhe pressentem o futuro e, em consequência, a ruína de ambos, da incredulidade e do fanatismo. Essa a razão porque o temem. Já o veem erguendo sobre os destroços do velho mundo egoísta a bandeira que deve congregar todos os povos. Na divina máxima, fora da caridade não há salvação. Eles leem, e essa caridade não pensa só na caridade material, pensa na caridade material e na caridade moral. Eles leem a sua própria condenação, visto que essa sentença é o símbolo da nova aliança fraternal proclamada pelo Cristo. Ela se lhes apresenta como as palavras fatais do festim de Baltazar. Está no livro de Daniel 5, do capítulo 1 em diante. Eu vou resumir porque é grande, mas vale a pena ler, né? O rei Baltazar fez uma festa, todo mundo estava bebendo, e depois de todo mundo beber, uma mão se materializou e escreveu palavras na parede, numa língua estranha. E ninguém sabia o que era, mas ele pressentiu que tinha alguma coisa aí. E foram atrás do profeta Daniel. E Daniel chegou e as palavras são: Deus contou os anos de teu reinado e nele põe fim. E aí ele coloca isso aqui, o fim da incredulidade e do fanatismo. Olha que lindo isso, né? Então, legal a nossa irmã Carla trazer, porque ele fala justamente aqui no finalzinho, né? Ela se lhe apresenta como as palavras fatais do festim de Baltazar. E qual foram as palavras, Carlinha? Deus contou os anos do teu reinado e nele põe fim. Muito bem, e acabou o reinado, quase, né? Do materialismo, da incredulidade, do fanatismo, né? Agora é hora da caridade, né? Fora da caridade não há salvação, porque a máxima era: fora da igreja não há salvação. E aí ele diz: não, é fora da caridade não há salvação. Essa é a nova máxima, né? Entretanto, deveriam bendizer essa máxima, pois ela os defende de todas as represálias da parte dos que os perseguem. Tal, porém, não se dá. Uma força cega os impele a rejeitar a única coisa que os poderia salvar. E é aquilo que a gente estava a falar, né? Poxa, quantos suicídios essa doutrina evitaria se todos já a conhecessem, né? Saber da continuidade da vida, saber do corpo perispiritual, que poderão contra o ascendente da opinião que os repudia. O Espiritismo sairá triunfante da luta. Ficai certos, porque está nas leis da natureza, não podendo, por isso mesmo, perecer. Então, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, vida após a morte, isso é lei natural. E não tem como isso perecer. Então, é questão de tempo para todos compreenderem. Então, é aquilo que a gente comenta: reencarnação é crença, é lei. Vida após a morte é crença, é lei. E é lei divina, lei natural. Não podendo, por isso mesmo, perecer. Observai a multiplicidade de meios, porque a ideia se espalha e penetra em toda parte. Pois a palavra reencarnação hoje todo mundo sabe o que é. Pode até não aceitar, mas sabe. E a palavra foi criada por Kardec, a palavra. E hoje ela vulgarizou.
Observai a multiplicidade de meios, porque a ideia se espalha e penetra em toda parte. Crede que esses meios não são fortuitos, mas providenciais. O que, à primeira vista, deveria ser-lhe prejudicial é exatamente o que auxilia a sua propagação. E aqui, quando ele fala esse prejudicial, por exemplo, lembra da queima dos livros em Barcelona? Então parecia assim que ali ia acabar o espiritismo ali, né? Não, foi a maior divulgação. Então é aquilo que ele fala aqui, ó, o que à primeira vista deveria ser-lhe prejudicial é exatamente o que auxilia a sua propagação. Logo se verão surgir campeões que em voz alta se proclamarão tais, entre os de maior consideração e mais acreditados, os quais, com a autoridade de seus nomes e de seus exemplos, o apoiarão, impondo silêncio aos detratores, pois ninguém ousará tratá-los de loucos. Esses homens o estudam em silêncio e aparecerão quando for chegado o momento oportuno. Até lá, é bom que se conservem afastados. Olha que chamada, né? E eu acho assim interessante, por exemplo, o próprio Francisco Cândido Xavier, que não foi fácil, né? Mas muitos se curvaram a ele, porque não tinham o que negar. E outra, não havia nenhum interesse material. O homem nunca ganhou um centavo do trabalho que fazia e ainda assim ajudava a multidão. Então, faz diferença. Então, não teve um religioso que pôde levantar isso aqui contra Francisco Cândido Xavier, porque o homem só fazia o bem. Dentro de pouco tempo também vereis as artes se acercarem dele, do espiritismo. Gente, o que a gente está vivendo agora? Vida após a morte, ghost, novela. A gente observa hoje, tem um seriado, é a minha irmã que assiste esses Netflix, ela diz, mana, tá passando um seriado que fala da vida, ele diz até a próxima vida, na outra vida. Então aqui quando ele diz, dentro de pouco tempo, ele diz pouco tempo, também vereis as artes se acercarem dele, do espiritismo. E a gente está vendo isso agora. É novela, é filme, é seriado, teatro. E não é espírita, mas aborda a vida após a morte. Lembra os outros? O sexto sentido. Se você for ver, não eram espíritas as pessoas que fizeram. E isso é ação de quem? Lembra? O mundo espiritual influencia o mundo físico? Mais do que a gente possa imaginar. E detalhe, esse tipo de filme chama muito a atenção, que é aquilo que a gente diz, é aquela crença, a fé inata. A pessoa não é espírita, mas ela acredita que existe alguma coisa, que existe a reencarnação. E isso está tomando uma proporção cada vez maior. Está na natureza, acontece em todo lugar. Está na natureza, acontece no universo. São leis que regem o universo, né? Faz sentido isso? Então, a obra é do século XIX, mas hoje, na época, não tinha. Então, hoje nós temos teatros abordando o espiritismo, novelas, vários filmes. Nossos outros, então, é uma surpresa para a gente, né? Que a gente acha que está todo mundo vivo, daqui a pouco a gente diz, meu Deus, quem estava vivo estava morto, quem estava morto estava vivo. É aquela confusão, né? Novela antiga, viagem. Sim, e por aí se vai. E ele diz, as artes se acercarem dele como de uma mina riquíssima e traduzirem os pensamentos e os horizontes que ele, o espiritismo, descortina por meio da pintura, da música, da poesia e da literatura. Pronto, vivemos tudo isso. Nós temos aí também as pinturas mediúnicas. Vocês já viram? Já vos foi dito que haverá um dia a arte espírita, como houve a arte pagã e a arte cristã. É uma grande verdade.
pois os grandes gênios se inspirarão no Espiritismo. Já começou. Em breve vereis os primeiros esboços da arte espírita, que mais tarde ocupará o lugar que lhe compete. Espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de coração e devotados. Não vos assusteis com os obstáculos, visto não haver nenhum que possa embaraçar os desígnios da providência. Trabalhai sem descanso e agradecei a Deus por vos haver colocado na vanguarda da nova falange. Isso aqui é para chorar. Né? Trabalhar sem descanso. Por isso que a gente vai até 1h30 da manhã. Né? Tenta realmente... Olha só, nós estamos gravando, gente, eu acho que uns 14 livros ao mesmo tempo. É o convite, olha, trabalhar sem descanso e agradecer a Deus por vos haver colocado na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que vós mesmos solicitastes e do qual é preciso vos mostreis dignos pela vossa coragem, pela vossa perseverança e pelo vosso devotamento. Felizes dos que sucumbirem nessa luta contra a força, porquanto a vergonha esperará. No mundo dos espíritos, os que sucumbirem por fraqueza ou pusilanimidade, que é realmente o fraco, né? Aquele que desiste, o fraco de ânimo. Olha só, olha a chamada aos espíritas aqui, né? As lutas, aliás, são necessárias para fortalecer a alma. Tudo muito fácil, ninguém fortalece essa musculatura espiritual. Então é necessário realmente as lutas. O contato com o mal faz que melhor se aprecie as vantagens do bem. Lindo isso aqui. Sem as lutas que estimulam as faculdades, o espírito se entregaria a uma despreocupação funesta ao seu adiantamento. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência. As lutas contra o mal desenvolvem as forças morais. É lindo isso aqui. Então a gente para pensar quantos não desistem no momento da luta, mas é aí que nós vamos nos fortalecer. Muito bom esse final, né, gente? Que chamado. Foi bom? Muito bom. Que chamado, né? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Não basta você estar na casa espírita, é necessário você estar realizando um estudo sério. É necessário você ter um comprometimento, porque não é ir à missa para pegar a bênção do padre. A gente tem que mudar essa forma ortodoxa de se viver. Nós precisamos ir sim ao centro espírita para aprendermos essa doutrina. Então, por isso que só irá realmente acontecer uma mudança íntima, uma renovação, quando eu me predisponho a estudar essa doutrina de forma séria, comprometido com a doutrina espírita, né? Aí sim faz uma mudança. Então, você pode dizer, eu já estou no espiritismo há 20 anos e praticamente não mudei. Então, você não fez nenhum estudo sério. Você é um frequentador de casa espírita, você ainda não se comprometeu, você ainda não se integrou com essa doutrina, né? E vale também aqui uma responsabilidade ao dirigente de grupo. Quando você se predispõe a dirigir um grupo, a dirigir estudo espírita, assuma essa responsabilidade. Deus está colocando sobre as tuas mãos
cada ovelha que entra na tua sala. Será perguntado: o que fizeste com as ovelhas que eu te confiei? Então, o Espiritismo é a estrada que conduz à renovação. O Espiritismo faz isso. Mas quem é que vai estar conduzindo? Quem é o responsável pelo estudo? Quem vai apresentar o Espiritismo? Então, o Espiritismo é essa estrada? Mas que nós possamos ter consciência disso, sabê-la usar como estrada realmente. A caridade não é para alimentar e diminuir a fome no planeta. Diz o nosso Senhor Jesus: pobre sempre tereis, a mim não. O propósito da caridade é despertar o amor em mim. É por isso que nós temos tantas pessoas necessitando. A caridade, ela desperta o meu sentimento de amor, ela desperta o desprendimento material. Então, a caridade material, ela me levanta vários materiais pedagógicos para eu desenvolver a luz em mim. Ninguém desenvolve o amor estudando. O estudo, ele me dá uma fé raciocinada, mas é através da prática que eu vou desenvolver o amor. O amor, ele nasce por uma prática, por um exercício. É por isso que nós devemos fazer a caridade material, que é a primeira e a mais simples. É a caridade primária. Aí nós pulamos para uma caridade, que essa já é caridade para gente grande, que é a caridade moral. É a caridade da tolerância, da paciência, da resignação, do sacrifício. Essa é uma caridade já para gente grande, mas ao qual devemos buscar constantemente. O Espiritismo, ele não está para quem tem religião já escolhida. O Espiritismo está para aqueles que não se identificaram com nenhuma religião. Então, se você encontrar alguém que está feliz na religião que professa, respeite. Porque o importante é o que ele faz com a religião que ele está inserido. Se a religião o torna um humano melhor, ela é a melhor para ele. Eu acho que a gente tem que ter mais bom senso para, se eu sou católica, que eu seja uma excelente católica. Se eu sou evangélica, que eu seja um excelente evangélico. Se eu sou umbandista, que eu seja um excelente umbandista. Mas se eu sou espírita, que eu seja um excelente espírita. Não adianta você que está querendo mesclar, trazer o catolicismo para o espiritismo, aí é uma falta de respeito com a doutrina. Levar o espiritismo para o catolicismo, isso também é uma falta de respeito. Temos que entender, cada um realizando o seu trabalho naquilo que compete, não é verdade? Então, se eu sou espírita, eu vou estudar o espiritismo para professar o espiritismo na sua forma mais séria, mais lógica e mais racional. Quanto tempo nós não anuímos, concordamos e aquilo foi o suficiente do que recebemos pela igreja na Idade Média? E de repente essa nova geração hoje, ela já não consegue mais anuir. Eu não consegui anuir. São grupos que chegam, que já começam a não mais aceitar aquela fé irracional, aquela fé cega. Reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, vida após a morte, isso é lei natural. E não tem como isso perecer. Então é questão de tempo para todos compreenderem. Então é aquilo que a gente comenta, reencarnação é crença, é lei. Vida após a morte é crença, é lei. E é lei divina, lei natural. As lutas contra o mal desenvolvem as forças morais. É lindo isso aqui. Então a gente para pensar quantos não desistem no momento da luta, mas é aí que nós vamos nos fortalecer. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página.
dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, meus amigos, agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos ao nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais, aos nossos anjos de guarda, esses amigos constantes em nossas vidas. Então, lembrando que nós estaremos entrando em recesso, a família EOS deseja a todos vocês que acompanharam todos os nossos estudos ao decorrer do ano 2023, um Feliz Natal. Que nesse Natal a gente verdadeiramente possamos nos unirmos em família, trazermos o verdadeiro aniversariante, que é o natalício, em que nós nos reunimos para falarmos de Jesus, comemorarmos o cristianismo aqui na Terra. Te desejamos também uma boa entrada de ano e que, se Deus nos permitir, em 2024 possamos dar continuidade nessa estrada que é o Espiritismo. Que o nosso Senhor possa nos envolver a todos nós e receba a nossa eterna gratidão por fazer parte da família EOS. Um grande abraço.